Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, preparamos para você o programa Voz da Igreja. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Bebendo da fonte, vamos visitar o texto do Evangelho de João, onde Jesus se diz bom pastor, que ama, conhece, dá a vida pelas suas ovelhas e não quer que nenhuma se perca. No coração deste tempo, vamos visitar o belo texto do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E uma igreja em caminho. Mais uma vez, quero convidar você para os festejos da nossa igreja diocesana e para as 2 romarias que haveremos de fazer juntos para agradecer a Deus os nossos 60 anos. O programa Voz da Igreja começa mais uma vez para você. Obrigado por estar conosco. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, na beleza e na fecundidade do tempo pascal, mais uma vez nos encontramos. Mais uma vez o Senhor da vida nos conserva a vida no mundo, na história, na igreja e podemos assim partilhar as alegrias da nossa fé, podemos partilhar a certeza de que o Senhor vive, a certeza de que Cristo vive e nós com Ele. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Cremos e cantamos assim com a igreja. Quero convidar você comigo a visitar mais uma vez a Sagrada Escritura e beber desta fonte bendita que nos faz crescer na fé, na direção daquele que é o Senhor vivente, daquele que venceu a morte, daquele que não está no túmulo porque ressuscitou. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a partilhar comigo então neste programa o texto de João capítulo 10, versículos de 27 a 30. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna. Elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Meu irmão, minha irmã, estamos diante deste belo capítulo 10 do Evangelho de João. Este capítulo 10 começa exatamente com a parábola do pastor e do rebanho. E ao longo deste capítulo, Jesus então vai se revelando como o pastor bom e belo. E nós, as ovelhas do seu rebanho. Estas ovelhas e aquelas ovelhas que ainda serão agregadas ao rebanho único do Senhor, o bom pastor. E aqui, nesses versículos que lemos, nos encontramos mais uma vez diante de uma fecunda relação. Uma relação fecunda entre o bom pastor e as ovelhas, e a relação fecunda entre o bom pastor, Jesus, e o seu Pai, a quem pertencem as ovelhas, e Pai que dá estas ovelhas a um pastor bom e belo que é Jesus, para que Jesus as ame, para que Jesus as conheça, para que Jesus cuide delas, para que Jesus as salve. Então aqui estamos imersos no mistério de comunhão. Nós, com o Senhor, o nosso pastor, Jesus, o pastor, com o seu Pai, com quem Ele é um, eu e o Pai somos um, diz Jesus, e aqui então estamos imersos no mistério de comunhão, no mistério de amor, no mistério de unidade que nos une entre nós como membros de um único rebanho e que nos une a
Cristo, o pastor, e através dele ao Pai e à Trindade. É esse o nosso lugar espiritual. É esse o nosso lugar eclesial. Somos a igreja do bom pastor. Somos a igreja da Trindade. E aqui, meu irmão, minha irmã, assenta-se a nossa alegria e a nossa segurança. Visitando aqui o texto de João, nos encontramos com, digamos, ações, com verbos, com atitudes importantes. Sejam atitudes do rebanho, sejam aquelas do pastor. O Evangelho diz: as ovelhas ouvem e seguem. Aqui estamos diante de duas ações preciosas no caminho da fé: ouvir Jesus e seguir Jesus. Ele é o mestre, ele é aquele que sabe o caminho, ele é aquele que é o caminho, ele é o pastor, cujo cajado nos leva exatamente ao caminho certo, ao caminho da vida, ao caminho da verdade, ao caminho do Pai. Portanto, aqui estamos diante de atitudes que devem estar sempre bem cuidadas no nosso caminho de fé pessoal e comunitária. Estamos diante, portanto, do dever, da necessidade de ouvir e de seguir. Ouvir e seguir são ações importantes no nosso dinamismo da fé pascal. Ouvimos o Senhor e seguimos o Senhor. Ele nos conhece. Ele nos conhece. Ele nos reivindica. Elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da sua mão. Jesus nos conhece, nos reivindica de modo que não nos percamos e ninguém nos arranque de Deus e nos tire do caminho que nos leva à verdade e à vida, isto é, que nos leva a Deus mesmo. Deus é o caminho e o horizonte. Vamos com Ele para chegar a Ele. O que Jesus quer é exatamente nos levar a essa experiência de Deus, que dê sentido, beleza, verdade, segurança à nossa vida e que, portanto, nos leve a Ele mesmo como ponto de desfecho, como aquele que é o horizonte do nosso olhar de fé, como o sentido último da nossa vida. Neste domingo da Páscoa, meu irmão, minha irmã, nós também nos perguntamos onde podemos ver o Senhor que não está no túmulo, porque o túmulo está vazio. Onde podemos experimentá-lo? Onde podemos vê-lo? A resposta desse domingo, podemos vê-lo nos pastores que o Senhor elegeu, chamou, ungiu e enviou. Este é o domingo do bom pastor, o domingo também de oração pelas vocações sacerdotais. Aqui, portanto, nós queremos enxergar o Senhor naqueles que o Senhor escolheu e nos quais Ele age, para continuar cuidando, para continuar zelando, para continuar salvando. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para rezar nesse domingo pelos pastores, pelos bispos, pelos sacerdotes, também pelos diáconos, aqueles que foram chamados e que receberam a graça do sacramento da ordem nos seus 3 graus, a fim de que esses homens escolhidos, ungidos e enviados, nós sejamos de fato bons pastores, como o bom e belo pastor Jesus. Também nós, os pastores, estamos num dinamismo de conversão. Precisamos ser cada vez mais do jeito de Cristo, segundo Cristo, conforme o coração de Cristo. Precisamos passar, e esse é um caminho, digamos, de conversão cotidiana, permanente, precisamos passar exatamente do lugar de ser outro Cristo
a ser Cristo mesmo. De outro Cristo a Cristo mesmo. De modo que cheguemos a uma tal configuração a Cristo, na condição de pastores da igreja, que de fato as nossas comunidades, o nosso rebanho, aqueles que convivem conosco, vejam Cristo ressuscitado em nós. Aqui estamos diante de um grande empenho vocacional, um grande empenho de conversão, um grande empenho de santificação. Nós, os pastores, precisamos ser bons, belos e santos para que o nosso povo enxergue o ressuscitado em nós, de modo que a nossa vida consiga, de alguma forma, responder também à pergunta: onde está o Senhor que vive? Está nos pastores, que Ele escolheu e que cuidam de nós, que nos conhecem, nos amam e dão a vida por nós, como Cristo deu a vida pelo seu rebanho. Meu irmão, minha irmã, esse é o domingo de rezar pelas vocações sacerdotais. Haveremos de, no próximo bloco, conhecer e pensar um pouco aquela bela mensagem que o Papa Francisco escreveu por esta ocasião. Mas quero convidar você, do seu jeito, na sua Eucaristia desse domingo, na sua oração cotidiana, convidar você a rezar por mim, a rezar pelos outros irmãos bispos, pelos sacerdotes, pelos diáconos, pelos seminaristas, aqueles que estão no caminho de uma especial consagração, a fim de que os que já estamos e aqueles que estão no caminho da vocação sacerdotal, nós sejamos capazes de, em alguma medida, espelhar, apontar e sinalizar Cristo. Não aconteça que o meu jeito de ser pastor aponte para um Cristo diferente daquele do Evangelho. Não aconteça que o meu jeito de ser pastor sinalize para comportamentos e atitudes que desfiguram o Cristo dos Evangelhos, o Cristo de Deus, o Cristo pastor. E se isso acontecer, olhem para Cristo, não olhem para o pastor que infelizmente, por algum motivo, perdeu Cristo como horizonte, perdeu Cristo como essência e por isso já não sinaliza mais com beleza e com clareza o Cristo bom e belo pastor que deveria resplandecer nele. A sua oração vai ajudar a nossa conversão. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Neste domingo pascal, também celebramos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, como eu lembrei no primeiro bloco. O Papa Francisco escreve uma mensagem também para este dia, já celebrado há 56 anos. E esse Dia Mundial de Oração pelas Vocações, celebrado então neste ano, no dia 12 de maio, o quarto domingo da Páscoa, é mais uma vez ocasião para nós visitarmos o mistério da vocação. O Papa Francisco, na mensagem que ele escreveu para este ano, que tem como título A Coragem de Arriscar pela Promessa de Deus. A coragem de arriscar pela promessa de Deus. Aí nessa mensagem o Papa nos faz mais uma vez compreender que a nossa vida é uma vocação onde todos os dias e em cada tempo vamos escutando o Senhor que nos chama, vocação é chamado, e nos envia para uma missão na igreja e uma missão no mundo. Quero partilhar com você, meu irmão, minha irmã, alguns trechos desta bela mensagem que você pode encontrar na internet. Basta lá digitar certamente, mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Quarto domingo da Páscoa, 12 de maio de 2019. E você vai poder então recuperar e ler na íntegra esta mensagem, da qual eu tiro alguns trechos para nossa meditação neste programa. O Papa vai dizer, em certo momento desta carta, desta mensagem, a chamada do Senhor não é uma ingerência de Deus na nossa liberdade. Não é uma jaula ou um peso que nos é colocado nas costas. Pelo contrário, é a iniciativa amorosa com que Deus vem ao nosso encontro e nos convida a entrar num grande projeto, do qual nos quer tornar participantes, apresentando-nos o horizonte de um mar mais amplo e de uma pesca superabundante. O desejo de Deus, diz o Papa, é que a nossa vida não se torne prisioneira do banal. Nossa vida não se torne prisioneira do banal. Não se deixe arrastar pela inércia nos hábitos de todos os dias. Nem permaneça inerte perante aquelas opções que poderiam dar sentido à nossa vida. O Senhor não quer que nos resignemos a viver o dia a dia, pensando que, afinal de contas, não há nada por que valha a pena comprometer-se apaixonadamente. E há aquilo porque possamos nos envolver e nos comprometer apaixonadamente. Não aconteça que nós olhemos o mundo e a história como se não houvesse nada que valha a pena comprometer-nos apaixonadamente. O Papa continua: se às vezes nos faz experimentar uma pesca miraculosa, é porque Deus nos quer fazer descobrir que cada um de nós é chamado para algo de grande. Cada um de nós é chamado de diferentes modos para algo de grande. E que a vida não deve ficar presa nas redes do sem sentido e daquilo que anestesia o nosso coração. A vocação é um convite a não ficar parado na praia, com as redes na mão,
mas seguir Jesus pelo caminho que Ele pensou para nós, para a nossa felicidade e para o bem daqueles que nos rodeiam. Naturalmente, continuou o Papa, abraçar esta promessa requer a coragem de arriscar uma escolha. Coragem de arriscar uma escolha, sentindo-se chamados por Ele a tomar parte num sonho maior. Os primeiros discípulos, deixando logo as redes, seguiram Jesus. Isto significa que para aceitar a chamada do Senhor, é preciso deixar-se envolver totalmente. Para aceitar a chamada do Senhor, é preciso deixar-se envolver totalmente e correr o risco de enfrentar um desafio inédito. Correr o risco de um desafio inédito. É preciso deixar tudo o que nos poderia manter amarrados ao nosso pequeno barco, impedindo-nos de fazer uma escolha definitiva. Penso, diz o Papa, antes de mais nada, na chamada à vida cristã, a vocação à vida cristã, que todos recebemos com o batismo e que nos lembra como a nossa vida não é fruto do acaso, mas é uma dádiva a filhos amados pelo Senhor, reunidos na grande família da Igreja. É precisamente na comunidade eclesial que nasce e se desenvolve a existência cristã, sobretudo por meio da liturgia, que nos introduz na escuta da palavra de Deus e na graça dos sacramentos. É nela, na comunidade, que somos, desde a tenra idade, iniciados na arte da oração e na partilha fraterna. Precisamente porque nos gera para a vida nova e nos leva a Cristo, a Igreja é nossa mãe. Por isso devemos amá-la, mesmo quando deslumbramos ou mesmo quando vislumbramos no seu rosto as rugas da fragilidade e do pecado. Devemos contribuir para tornar a Igreja cada vez mais bela e luminosa, para que possa ser um testemunho do amor de Deus no meio do mundo. Ainda o Papa Francisco. No encontro com o Senhor, alguém pode sentir o fascínio de uma vida chamada a consagração especial. O fascínio de uma chamada à vida consagrada ou ao sacerdócio ordenado. Trata-se de uma descoberta que entusiasma e ao mesmo tempo assusta. Entusiasma e assusta. Sentindo-se chamado a tornar-se pescador de homens no barco da Igreja através de uma oferta total de si mesmo. Uma oferta total de si mesmo e do compromisso de um serviço fiel ao Evangelho e aos irmãos. Esta escolha inclui o risco de deixar tudo para seguir o Senhor e de consagrar-se completamente a Ele para colaborar na sua obra. Eis as vocações pelas quais rezamos neste dia. O Papa se dirige
particularmente aos jovens, neste trecho agora da mensagem. E todavia, não há alegria maior do que arriscar a vida pelo Senhor. Não há alegria maior do que arriscar a vida pelo Senhor. Particularmente a vós, jovens, gostaria de dizer, escreve o Papa, não sejais surdos ao chamado do Senhor. Se Ele vos chamar por essa estrada, não vos oponhais e confiai nele. Não vos deixeis contagiar pelo medo que nos paralisa à vista dos altos cumes que o Senhor nos propõe. Lembrai-vos sempre que o Senhor, àqueles que deixam as redes e o barco para o seguir, promete a alegria de uma vida nova que enche o coração e anima o caminho. Queridos amigos, nem sempre é fácil discernir a própria vocação e orientar a vida de modo justo. Por isso, há necessidade de um renovado esforço por parte de toda a Igreja para que se proporcionem, sobretudo aos jovens, ocasiões de escuta e discernimento. Caro jovem, na Igreja, busque descobrir o que Deus quer e espera de você. Pode ser que você, meu amigo jovem, seja o padre de amanhã, o bispo de amanhã, o papa de amanhã. Rezemos juntos e na Igreja façamos este discernimento, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, vamos avançando no caminho da vida, no caminho deste ano de 2019 e vamos saboreando a presença do Senhor vivo no meio de nós. Neste programa quero mais uma vez convidar você, meu irmão, minha irmã, que vive, que mora, que crê aqui neste nosso pedaço do mundo e da igreja chamado Diocese de Divinópolis, quero convidar você para os festejos dos nossos 60 anos. Estamos mergulhados já, portanto, nesse caminho festivo, celebrativo, jubilar. Nesses próximos dias, desde o dia 10 até o dia 17 de maio, vamos nos colocar diante de Deus com o coração exaltado, exultante, para agradecê-lo por tudo aquilo que Ele fez por nós e em nós. Então, você é nosso convidado do dia 10 ao dia 17 para as celebrações do nosso jubileu diocesano. Cada dia deste período, de 10 ao 17, cada dia estará aqui uma forania e no dia 17 de maio, todos nós, as foranias todas, representantes das 54 paróquias, o nosso clero, nossas famílias, novas comunidades, religiosos e religiosas, estaremos reunidos então para celebrar no dia 17 com alegria os 60 anos da nossa igreja. Mas também quero convidar você para nos alegrar e junto da Mãe Aparecida e da Mãe da Piedade, podemos também levar a esses dois santuários a nossa gratidão a Deus. No dia 25 de maio, é um sábado, vamos estar lá no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Você que mora aqui na nossa diocese, nas nossas 54 paróquias, quero pedir a você que se empenhe,
né? Deve sair aí da sua paróquia um ônibus ou até mais ônibus que vão nos levar todos como romeiros, como peregrinos ao Santuário Nacional. E lá no dia 25, às 9 horas da manhã, vamos celebrar a Eucaristia, que será também transmitida pela TV Aparecida para todo o Brasil e para o mundo todo, a nossa Eucaristia Jubilar. Então, se você pode, vá conosco. Se você não pode, sintonize e participe conosco no dia 25 de maio, às 9 horas da manhã, daquela celebração eucarística de gratidão a Deus. Ou estando lá, ou assistindo pela TV a nossa Eucaristia Jubilar. E no dia 29 de junho, vamos subir a Serra da Piedade. E lá, junto da Mãe da Piedade, padroeira do nosso estado de Minas Gerais, vamos também agradecer a Deus pelo caminho percorrido. Então, no dia 25 de maio, no Santuário Nacional, e no dia 29 de junho, aqui no Santuário Estadual da Mãe da Piedade. Espero você. Vamos rezar juntos pela nossa igreja. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.